Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um livro que ele foi um dos primeiros livros a falar sobre uma pandemia. Esse livro é este aqui, ó. A minha edição é bem antiga, mas é um livro bem poderoso. Ele tem essa minha edição tem 583 páginas. Eu li esse livro em 2016, quando eu estava começando letras, né? É o curso de letras. Esse livro se chama Decamerão. Ele é do escritor italiano Giovanni Boccaccio. Esse livro ele é do século XIV. E vocês vão ver que ele tem esse nome Decamerão por causa do número de personagens principais que ele tem. Porque quando tu tem uma palavra que tem deca quer dizer 10. Então, Decamerão, ele conta com 10 personagens principais, que são esses 10 que contam pequenas histórias, né? Pequenos contos. Então, esse livro Decamerão, ele foi publicado com um subtítulo, que é de Príncipe Galeotto. E ele marca uma época turbulenta lá da Idade Média, que é quando vem a peste negra, que ela chega até a Europa em 1348. Cafezinho, né? E então, esse livro ele fala principalmente sobre essa época em que as pessoas estavam ora com medo, né? Aí, né, esse medo causa o quê? Duas coisas principais entre as pessoas. Ou elas se voltam para Deus, aí elas se enclausuram em casa ou na igreja, ou elas se lançam ao prazer. Aí elas fazem sexo, fazem surubas, né? Isso aí no século XIV, 1350 e poucos, né? Que esse livro ele é terminado, se eu não me engano, em 1353, mais ou menos, né? Então, ó, esse livro Decamerão, ele conta com 10 personagens principais, que são 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes. As 7 moças, elas são as 4 virtudes cardinais, que são a prudência, justiça, fortaleza e temperança. E também as três virtudes teologais, ou seja, que são da igreja, que é a fé, esperança e a caridade. Já os 3 homens, eles têm algo mais assim do grego, que são as 3 partes da alma, que é a razão, ira e a luxúria. Então, cada uma dessas personagens conta algo tendo esse ponto de vista. Então, ó, todas as moças, elas são nobres e elas têm uma ótima reputação, né? Já os 3 rapazes, alguns são nobres, mas outros assim contam algumas histórias bem picantes, que eu vou ler um trecho para vocês. Então, a gente está vendo que esse lance de pandemia, dessas coisas assim, que tem muitas pessoas que elas estão, né, se valendo disso para pôr todo o seu credo à tona, que isso aí é uma praga divina. Isso já lá no século XIV já era visto também como um castigo de Deus, né? Por quê? Porque a peste negra, ela exterminou 20% de toda a população europeia. Não é pouca coisa, gente. Imagina, de 100 mil pessoas, por exemplo, 20 mil morreram
Então ela foi muito mais forte do que o do coronavírus, porque lá naquela época não tinha, né, não tinha SUS, não tinha ciência, né? Então, aí esse livro fala principalmente sobre a área de Florença, que ele mesmo diz que foram 100 mil mortos só em Florença. Vai falar sobre um aspecto, né, em pânico nessa época. Aí ele narra mais ou menos assim: os homens se evitavam, parentes se distanciavam, irmão era esquecido por irmão, muitas vezes o marido pela esposa. E o que é pior e mais difícil de acreditar, pais e mães houve que abandonaram os filhos à própria sorte, sem cuidar deles e também visitá-los, como fossem estranhos. Então vocês estão vendo que numa época que era considerada, né, religiosa, as pessoas elas tratavam quem tinha a peste negra como alguém que já não fazia mais parte da família delas. Muita gente diz que o autor, né, Boccaccio, ele pegou contos que ele ouviu pelas ruas da época e ele foi o primeiro a pôr isso no papel, né? Por quê? Porque nesse livro, né, aparece gente de carne e osso mesmo, reis, príncipes, coisas assim. E os diálogos eles são extremamente realistas. Para a época, assim, ele é considerado um dos precursores do realismo. Porque em uma época em que Deus era considerado o centro do mundo, Deus até aparece aqui quando eles falam. Mas caso tu leia esse livro inteiro, tu vai perceber que Deus ali é só uma fachada. Assim como é hoje. Sabe? Que as pessoas elas creem em Deus, falam que Deus guia a vida delas, mas tudo falsidade. Como é hoje também, né? Então, esse livro, né, ele também ele foi chamado de A Comédia do Sexo, numa época em que eu insisto, Deus era considerado o centro do universo. Só que as pessoas falavam em Deus, mas não praticavam a religião. Por quê? Porque quando as pessoas ficavam mal, né, nem era, mas é pela peste negra mesmo. Mas quando estavam mal, as pessoas e isso não é algo muito cristão, né? Até hoje a gente vê isso, né? Aí que aponta o dedo para os outros e não olha para si mesmo, né? E quando alguém precisa, onde estão esses crentes? Vocês estão vendo que isso aí já vem desde o século XIV, né? Tá vendo que esse pessoal já não era flor que se cheire. Aí eu selecionei uma parte do livro, um abade, que ele olha um príncipe e ele se interessa pelo príncipe. Embora ele fale em Deus, coisas assim, ele não consegue mais esconder o seu desejo pelo príncipe e eles acabam transando. Vou ler o trecho para vocês então. Entretanto, o abade não dormia. Ao contrário, estava refletindo mesmo, até com determinação, em seus novos desejos. Escutou, portanto, o que o hospedeiro e Alexandre disseram. Do mesmo modo, ficou sabendo onde Alexandre se acomodou para o pernoite. Então pôs-se a meditar. Deus deu tempo aos meus desejos. Caso eu não o agarre, acho que uma oportunidade como esta não voltará a surgir em minha vida. Resolveu, de uma vez por todas, agarrá-lo. Parecendo-lhe que tudo estava em silêncio na estalagem, chamou o nome de Alexandre
em voz baixa. Rogou-lhe que se deitasse ao seu lado. Depois de recusar-se várias vezes, Alexandre lá foi se deitar, já despido. O abade acariciou-lhe o peito e pôs-se a bulir em seu corpo, carinhosamente, de modo não diverso daquele que as moças apaixonadas fazem com seus amados. Alexandre ficou profundamente maravilhado com o fato e duvidou que fosse o abade, assaltado por amor impulsivo e desonesto, quem se arriscava a acariciar-lhe o corpo daquela forma, ou por presunção, ou por algum ato cometido por Alexandre, o abade logo concebeu clara ideia dessa dúvida, e sorriu. Despiu rapidamente uma camisola que estava vestindo. Segurou a mão de Alexandre, colocou-a sobre o peito e disse: Alexandre, apague esse tolo pensamento. Procure por aqui, assim. Veja o que eu escondo por aqui. Olha só que narração forte. Até para hoje ela é considerada, né, um texto forte. Imagina lá no século XIV, como é que não era. Então, gente, esse livro é bastante interessante, caso vocês consigam ler, mas ele é um texto assim de fácil leitura. Então eu sugiro que vocês leiam muito nessa quarentena. Beijos!